Por que a imunidade no nosso corpo aumenta com a cetogênica? A cetogênica, ela tem efeitos anti-inflamatórios, gente. Por quê? Uma alimentação baixa em carboidratos e açúcar reduz drasticamente as inflamações, porque o açúcar é altamente inflamatório para o nosso corpo, né? Vocês já devem saber disso, já devem ter uma ideia do quanto que o açúcar prejudica o nosso organismo e nossa saúde. Nós não nascemos para comer açúcar. A indústria começou a vender açúcar como benéfico, como maravilhoso para a nossa saúde, mas na verdade, depois foram feitos estudos e descobriram quanto açúcar é inflamatório e prejudicial ao nosso corpo. E hoje, basicamente, o que a gente come é açúcar o dia todo. A indústria nos empurra isso diariamente porque ela quer vender, ela quer ganhar dinheiro com isso. Ela vai tentar ao máximo subornar estudos para que não vejam o quanto isso tem efeitos negativos para a gente. Outro fato, produzir cetonas tem demonstrado ajudar também a reduzir a inflamação, né? Quando entramos em cetose, o fígado começa a produzir cetonas e queimar gordura também, tá? A consumida e a corporal, lembre-se disso. Não é só a consumida, também a corporal, que é o que vocês mais querem aí no processo de emagrecimento. Então, quando o fígado começa a produzir cetonas e queimar gorduras, esses estudos mostram que este processo melhora a função mitocondrial e diminui o estresse oxidativo. E isso reduz toda a inflamação do nosso corpo. Vocês percebem isso quando vocês param de ter, por exemplo, azia, refluxo, essas crises diárias que vocês tinham intestinais diariamente e com a cetogênica elas somem, são revertidas e vocês eliminam quadros aí clínicos, né? Outro fator, a cetogênica, juntamente com o jejum intermitente, ela aumenta a autofagia celular. E o que é a autofagia celular? É o nosso organismo repor células velhas e danificadas por células novas. E o jejum ajuda nisso, mas o jejum, ele vem naturalmente a partir de quando você começa uma dieta cetogênica. Por quê? Quando você inicia a cetogênica, você foca em comida de verdade, proteínas e gorduras boas e um mínimo de carboidratos. Isso já é uma consequência no seu corpo, que é uma redução do apetite, uma redução da fome. Você tem mais saciedade. Então, você acaba fazendo jejuns mais longos, tá? E esse jejum te ajuda também na autofagia celular. Você vai repor aquelas células velhas e danificadas por células novas. Então, isso vai também ajudar a reduzir a inflamação e limpar os corpos estranhos e indesejados no nosso corpo, que estavam causando doenças diárias, tá? Outro fator que a imunidade no nosso corpo aumenta com a cetogênica. Então, número 3, a cetogênica ajuda no tratamento de diabetes. Por quê? Ela diminui o açúcar do sangue e controla a insulina. Isso acaba controlando a insulina, né? E também controla a pressão sanguínea. Então, a cetogênica pode até reverter, e isso não é incomum, tá? Muitos casos, eu já recebi muitos depoimentos de pessoas diabetes tipo 2 que reverteram esse quadro com a dieta cetogênica. Quando você vê pessoas que viviam super mal ou viviam diariamente ali sentindo sintomas que eram tão ruins para a saúde dela e você vê elas começando a seguir uma dieta que é tão gostosa, que é tão saborosa e que nos traz tanta saciedade, revertendo uma doença tão perigosa como essa, isso aí já mostra tudo, por que a cetogênica tem um alto poder aí regenerativo para o nosso corpo, né? E além desses fatores que influenciam positivamente na saúde, como a reversão de doenças e o aumento da imunidade, a cetogênica também traz diminuição do apetite, é a primeira, depois que eu comecei a seguir a cetogênica. Antes, minha dieta era basicamente comer de 3 em 3 horas, que é a dieta básica de todos, quase todo mundo aí que vive tendo uma dieta padrão ocidental, comer de 3 em 3 horas. Tem gente que tem nutricionistas que indicam até comer de 2 em 2 horas. Então você tem fome constante o tempo todo, porque você aumenta seu pico de glicose, você aumenta sua insulina, e aí quando essa insulina cai novamente, você tem fome e quer comer novamente. É um vício, né? Um vício pelo açúcar. Então eu tinha essa fome o dia inteiro, e quando eu comecei a cetogênica, fui começar a ficar cada vez mais saciado, né? Pela ingestão de proteínas e gorduras boas. Então, essa alta saciedade controlou totalmente minha fome e eu perdi aquela vontade de comer a todo instante. Então, esse é um dos grandes benefícios da cetogênica e que eu pude comprovar. Eu já vi as pessoas falando, mas eu queria ter certeza que eu pude comprovar quando eu comecei a seguir a cetogênica. E o que mais? Maior clareza mental é um dos maiores benefícios que eu mais gostei de ter tido. Por quê? Quando eu fazia uma alimentação normal, repleta de carboidratos, por exemplo, eu estava num período que eu estava estudando bastante. Indo para a faculdade, e eu almoçava na faculdade. E aí, o prato era repleto de arroz, feijão, bastante batata ou macarrão e um pedacinho de carne, porque era regrado, né? Eles que colocavam lá. E aí, depois que eu comia esse pratão de comida, repleto de carboidratos, o que acontecia? O sono vinha forte. E eu tinha aula depois,
E aí o negócio era triste, porque eu ficava com um sono terrível, gente. E eu não conseguia prestar atenção na aula, eu não conseguia prestar atenção em nada, não conseguia focar. Então eu me sentia totalmente fadigado todos os dias após comer. E aí daqui a pouco eu já estava pensando o que eu ia comer na próxima refeição, daqui 3 horas, e depois mais, e à noite. Eu pensava o dia inteiro em comida. Hoje não. Hoje eu como às vezes 2 vezes ao dia. Normalmente eu não tomo café da manhã, só tomo um café puro. E me sinto completamente saciado, me sinto bem, me sinto disposto. Não tenho aquele sono terrível após o almoço. E é muito diferente. Só vocês seguindo a dieta cetogênica, para vocês perceberem o quanto isso acontece no nosso corpo, que é positivo, né? Que é um efeito muito positivo, porque você tem muito mais energia e muito mais concentração, muita mais disposição durante o seu dia a dia, durante a sua rotina de estudo, sua rotina de trabalho. Então isso é muito importante aí, tá? Então essa clareza mental, essa maior concentração me beneficiou muito, porque hoje eu consigo estudar mais, eu consigo trabalhar mais e não tenho aquela fadiga diária, né? Aquele sono diário constante e também aquela vontade de comer a todo momento. E muitas pessoas começaram a cetogênica no início, né, na primeira semana, e perguntam: eu estou sentindo muita fome. Isso é comum, porque você está vindo de uma alimentação repleta de carboidratos. Então, no início, você vai sentir essa maior fome, né? Então, vocês têm que esperar o seu corpo se adaptar a esses alimentos que estão sendo novos aí para ele, a essa nova alimentação, para que ele controle sua fome, controle os picos de insulina, dê tempo ao tempo. Porque após a primeira semana, tudo vai se ajeitar, o campo vai se ajeitar lá, para ele receber o máximo de benefícios que a dieta cetogênica tem a oferecer, ok?